Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje na aula nós vamos ver a função de segundo grau, tá? Eu acredito que seja um tema mais tranquilo, porque eu acredito que a maior parte de vocês já conhece a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai ver mais algumas fórmulas além dessa, tá? Não é nada muito complexo. E eu acho que essa aula vai ficar meio curtinha. Nós vamos começar aqui com a introdução, falando do que se trata as equações de segundo grau. E depois vamos aprender a montar o gráfico utilizando as fórmulas tanto de Bhaskara quanto as outras. Então, introdução. Função de segundo grau. Toda equação de segundo grau pode ser escrita na forma... É bem parecido se for ver com a função de primeiro grau. O que tem diferente aqui é que aqui nós temos, basicamente, o x elevado ao quadrado, ok? Tanto que é por causa disso que se dá o nome desse tipo de função. Então aqui nós vamos ter, digamos, as variáveis a, b e c, correto? Vocês se lembram da função de primeiro grau que nós tínhamos a e b, certo? A é o que multiplicava o x e b era aquilo que era somado, subtraído. Aqui nós temos também a inclusão de um novo a, né, que seria aquilo que multiplica o x elevado ao quadrado. Nós temos aqui como b aquilo que multiplica o x, e temos como c um número isolado que ele é somado ou subtraído, beleza? E detalhe importante, para resolvermos as equações, elas sempre vão estar aqui igualadas a zero, ok? Então, no caso, se tiver alguma coisa para as igualdades, tem que mandar ela para o lado esquerdo para conseguir pegar e resolver a equação, ok? Desse modo, o coeficiente a é o número que multiplica x ao quadrado, o coeficiente b é o número que multiplica x e o coeficiente c é o número real, perfeito? Como exemplos, aqui nós temos x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, 3x ao quadrado mais 2x menos 6 igual a zero, e menos 2x ao quadrado mais x mais 4 igual a zero. Lembrando que esses números podem ser positivos ou negativos, tá bom? Na lista vai ter alguns desses para vocês resolverem, basicamente seguindo a mesma estrutura que a gente está fazendo aqui, vamos fazer aqui na frente. E eu vou utilizar essas três equações aqui, tá? Essas três funções, basicamente para conseguir pegar e dar os exemplos para vocês. Para resolver essa equação, podem ser utilizados dois valores diferentes de x, ambos gerando resultado zero. Isso aqui é uma característica importante das funções de segundo grau, tá? Sempre vai ter dois resultados possíveis. Então, quando você aplica a fórmula de Bhaskara, você vai chegar em dois resultados que a gente chama de x' e x duas linhas, ok? Basicamente isso. E ambos esses resultados, substituindo ali para o valor de x, vai dar o resultado zero, ok? Então tem duas possibilidades. São em dois pontos diferentes que o x pode ser igualado ali, ok? São dois valores que deram o resultado zero de y. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, tá? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ou, como muitas pessoas também estudaram, utilizando delta, sendo delta igual ao que está dentro aqui da raiz, que seria b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, assim que surgiu a fórmula de Bhaskara, tá? Pensando aqui como se ela não tivesse surgido nada, ou tivesse surgido da cabeça de alguém do zero, foi basicamente chegando na equação, daí você pega, multiplica tudo por 4a, depois você vai resolvendo, vai simplificando, assim por diante, até que chega nessa fórmula linda aqui, ok? O que deu na pessoa que estava montando isso aqui para ter toda essa ideia e realmente chegar nessa conclusão, é um grande mistério no fim das contas, mas foi uma boa contribuição para a humanidade, digamos assim. Exemplo 1. Então, pegando aquela primeira equação que eu tinha dado ali como exemplo, certo? Vamos pegar em x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Nosso a vai ser 1, perfeito? É somente x ao quadrado. Nosso b vai ser 1 também, só tem somente um x aqui. E nosso c seria menos 6. Substituindo na fórmula. Então, aqui vai ficar menos 1, ok? Substituir por b, mais ou menos 1 ao quadrado, substituir por b de novo, menos 4, ok? Que é fixo, vezes 1 vezes menos 6, que seria a vezes c, ok? Na linha de baixo, eu já fiz a elevação aqui ao quadrado, que não vai manter o 1 da mesma forma, tirei o parênteses aqui na frente. Embaixo, multipliquei 2 vezes 1, deu 2 aqui. E 1 vezes menos 6 deu menos 6, então ficou dessa forma aqui. Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 vezes menos 6. Na linha de baixo aqui, faço a multiplicação de menos 4 vezes menos 6, vai dar 24 positivo. Então fica menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 24 divididos por 2. Que é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 divididos por 2, que é igual a menos 1 mais ou menos 5 divididos por 2, ok? Agora, aqui está a questão. Para atingir os dois resultados, basta simplesmente dividir isso aqui em duas continhas, e cada uma das contas vai ficar com um sinal positivo, uma delas, e outra vai ficar com negativo, ok? Aqui em cima, no caso, eu mantive com positivo e embaixo com negativo.
Então aqui ficou menos 1 mais 5 dividido por 2, e embaixo ficou menos 1 menos 5 dividido por 2, perfeito? É a mesma fração, só que a diferença que está aqui é que uma ficou com sinal positivo e outra ficou com negativo. Para essa operação, menos 1 mais 5 vai dar 4 dividido por 2, ok? E menos 1 menos 5 vai dar menos 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Pronto, nós encontramos os dois valores que, igualados ali a zero, substituindo no x, você consegue atingir esse resultado. Beleza? Então, se eu pegar aqui, no caso, 2 e colocar aqui na frente, né, eu substituir o x por eles, vai ficar 2 ao quadrado, que vai ser 4, mais 2 menos 6 igual a zero, ok? 2 ao quadrado é 4, mais 2 vai dar 6, 6 menos 6 dá zero, perfeito? Funciona perfeitamente. E com 3, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 3, perfeito? Desculpa aqui que é menos 3, tá? Menos 3, menos 6. Então, 9 menos 3, 6. Menos 6 dá 0 também. Perfeito? Ambos funcionam. No exemplo 2, nós temos 3x ao quadrado mais 2x menos 6 igual a 0. Ou seja, nosso a vai ser 3, nosso b vai ser 2 e nosso c vai ser menos 6. Substituindo na fórmula, nós montamos assim, menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 6. Ok? Divididos por 2 vezes 3. Lembrando que aqui embaixo fica o a, tá? Então a gente substitui, então em alguns casos pode variar aqui, sim. Na linha de baixo nós temos menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, né, que é o resultado da elevação do 2, menos 4 vezes menos 18, 3 vezes menos 6. Na linha de baixo, então, fica menos 2, mais ou menos, raiz de 4 mais 72, divididos por 6, que é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 76 divididos por 6. Detalhe, tá? Nem sempre vai dar uma raiz bonitinha com um número inteiro. Muitas vezes vai ter que utilizar a calculadora e trabalhar com números quebrados também. Então aqui vai ficar, na linha de baixo, menos 2 mais ou menos 8,7178, que no caso é raiz quadrada de 76, divididos por 6. Agora desdobramos novamente em duas continhas. Vai ficar uma menos 2 mais 8,7178 divididos por 6, e na outra vai ficar menos 2 menos 8,7178 divididos por 6. Fazendo aqui menos 2 mais 8,7178, nós temos 6,7178 divididos por 6. E embaixo, menos 2 menos 8,7178 dá um total de 10,7178 divididos por 6. Fazendo as divisões, vai ficar 1,1196 e 1,7863. Ok? Vai ficar esses valores aqui. Esses aqui eu não vou fazer aqui de cabeça porque é um pouco mais chato, mas se substituir vai dar zero também, beleza? Lembrando que em algumas situações dá para fazer arredondamento pode alterar um pouquinho o resultado, aqui mesmo eu não me lembro certamente se está arredondado ou não, mas enfim. Pode acontecer alguma diferença na conta de vocês, mas sempre vai ficar extremamente aproximado e isso que importa. Outro exemplo, em menos 2x ao quadrado mais x mais 4 igual a 0, então nosso a vai ser menos 2, b vai ser 1 e nosso c vai ser 4. Substituindo aqui vai ficar menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 4. E embaixo nós temos 2 vezes menos 2. Continuando, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 vezes menos 8, divididos por menos 4. Na linha de baixo já temos menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 32, divididos por menos 4, que vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 33, divididos por menos 4. Raiz de 33 é 5,7446, perfeito? Então agora basta fazer a divisão em duas continhas, uma com mais e outra com menos. Vai ficar menos 1 mais 5,7446 divididos por menos 4 e menos 1 menos 5,7446 divididos por menos 4, ok? Fazendo aqui a parte de cima da primeira conta, vai ficar 4,7446 divididos por menos 4. E embaixo nós temos menos 1 menos 5,7446 divididos por menos 4, que vai dar aqui menos 6,7446 divididos por menos 4. Os resultados vão ser menos 1,1862 e embaixo 1,6862, ok? Então, substituindo aqui também o valor de x por qualquer um desses dois valores, vai dar o resultado zero também, beleza? Mas por que a gente faz isso? Isso permite que a gente tenha uma noção do gráfico que vai ser montado e quais vão ser os pontos onde a linha, que agora não vai ser mais uma reta, que vai ser simplesmente uma curva, vai cortar ali o eixo x, ok?
Então vamos para a parte de montar o gráfico. Como eu tinha dito, essa primeira parte eu queria que seja tranquilo, porque a maior parte de vocês já viu isso aqui na escola assim e se lembra isso aqui com clareza. Se não se lembra de como é a fórmula exatamente, mas se lembra da existência dela e como faz substituição e tal. Não tem problema se fizer pelo método delta, tá? Pode fazer pelo método delta, não tem problema, cada um aprendeu de uma forma e pode manter desse mesmo jeito que não vai ter problema nenhum. Eu prefiro fazer tudo junto, que eu faço apenas um único grande processo, mas se quiser fazer dividido também, não tem problema. Montando o gráfico. Assim como no caso de funções de primeiro grau, podemos expressar os resultados obtidos no plano cartesiano, ou seja, por meio de gráficos. Para aumentar a precisão do gráfico a ser desenhado, usam-se duas outras fórmulas que indicam as coordenadas do vértice. Então essas duas outras fórmulas vai dizer exatamente onde vai acontecer a curva. Sempre que eu falei que aqui não vai ser mais uma reta, vai ser uma curva. Então, no momento certo onde a curva faz a dobrinha dela, essas duas coordenadas aqui indicam exatamente a posição. Isso aqui fica mais claro vendo o gráfico daqui a pouco, tá bom? Então, a primeira forma vai ser xv, no caso x vértice igual menos b dividido por 2a, ok? Isso aqui já não é nenhuma estrela para vocês. E y vértice vai ser igual a menos, abre parênteses, b ao quadrado menos 4ac, divididos por 4a. Lembrando que aqui também pode ser substituído por delta, tá? E cada um faz a sua forma, sem problema nenhum. Vamos pegar agora no exemplo 1 e fazer as duas continhas para ele, ok? Então nós temos x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Aqui está a, b e c, certo? A igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 6. X vértice vai ficar menos 1 divididos por 2 vezes 1, que vai ser menos 1 divididos por 2, que vai ser igual a menos meio, ok? Ou menos 0,5. Agora, y vértice vai ser, substitua aqui, vai ficar menos, abre parênteses, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6, divididos por 4 vezes 1. Na linha de baixo nós temos menos, abre parênteses, 1 menos 4 vezes menos 6, divididos por 4. Na outra linha, menos, abre parênteses, 1 mais 24 divididos por 4. E no final, menos 25 divididos por 4, que vai ser igual a 6,25. Perfeito? No exemplo 2, nós temos aqui nosso a, b e c novamente, que vai ser 3, 2 e menos 6. Substituindo aqui no xv vai ser menos 2 divididos por 2 vezes 3, vai ser menos 2 divididos por 6, que vai ser igual a menos 0,333. E o y vértice vai ficar assim. Menos, abre parênteses, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 6, divididos por 4 vezes 3, que vai ficar na linha de baixo, menos, abre parênteses, 4, menos 4 vezes menos 18 divididos por 12. Na outra linha, menos, abre parênteses, 4 mais 72 divididos por 12. E por final, menos 76 divididos por 12, que vai dar um resultado de 6,333. Ok? Isso. Já mostro para vocês o porquê que serve isso aqui no gráfico e o que esses dados ajudam. E no último exemplo, nosso A é menos 2, nosso B é 1 e nosso C é 4. Substituindo aqui, nós temos no x vértice menos 1 divididos por 2 vezes menos 2, que dá menos 1 divididos por menos 4, que dá igual a xv igual a 0,25. E no y vértice, nós temos aqui menos, abre parênteses, 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 4, divididos por 4 vezes menos 2. Na linha de baixo, nós temos menos, abre parênteses, 1 menos 4 vezes menos 8, divididos por menos 8, que vai ser igual a menos, abre parênteses, 1 mais 32, divididos por menos 8. E por fim, menos 33 divididos por menos 8, que vai dar esse resultado aqui. Menos com menos dá mais, então dá 4,125. Perfeito? E agora vamos ver como fica no gráfico. Montando o gráfico. Lembrando que x' e x duas linhas são os resultados que a gente obtém pela fórmula de Bhaskara, perfeito? Então os dois pontos onde a curva vai passar, ou melhor, a linha vai passar e vai cortar o eixo x, vai ser nos dois pontos onde são descobertos pela fórmula de Bhaskara. O x vértice e o y vértice, apesar desse desenho aqui que eu utilizei como esquema está meio torto, ele indica exatamente no ponto onde vai fazer esta curva aqui, ok? Então, se quiser, você pode traçar uma linha pontilhada, na verdade deve fazer isso, na posição aqui de y vértice, até cruzar com x vértice, nesse momento aqui que faz a curva. E o czinho que aparece aqui, o que ele é? Ele é simplesmente o c que está aqui, ok? Ele é o c de cada fórmula, aquele número que é adicionado subtraído. Nesse ponto é onde ele vai cortar o eixo y, perfeito? Por que isso aqui se repete igual às funções? Você lembra que se você igualar o x a zero, vai sobrar somente o c, perfeito? Qual posição aqui que o x é zero? Exatamente onde está passando o eixo y, perfeito? Então ele vai cortar aqui na posição y, na posição c quando x for igual a zero. Então lembrando que ele vai subir, digamos, por x',
Isso aqui pode variar de acordo, tá? Se for negativo, for positivo, dependendo do formato, às vezes, isso aqui eu vou explicar melhor posteriormente ali, quando a gente for tratar, mas basicamente, nós vamos ver aqui no gráfico, peraí que eu já explico isso aqui, fica mais fácil ilustrado aí com os valores. Este é o gráfico desenhado por exemplo 1, ok? Detalhe aqui, onde que está cortando exatamente aqui o eixo Y? Na posição menos 6, perfeito? Pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 6 negativo, ele passou e cortou o eixo Y, perfeito? Ele passou e cortou aqui o eixo X aonde? Ele passou aqui e cortou o X em menos 3, perfeito? X duas linhas aqui, em menos 3. E também cortou aqui em 2 positivo. Perfeito? Consegue visualizar isso aqui no gráfico? Aonde que ele fez a curva? De acordo com a posição X, que seria essa linha de cá, ele fez aqui em menos 5. Perfeito? Podem ver que a curva está exatamente no meio desse quadradinho, que seria menos 5. E ele fez aqui a curva de acordo com o eixo Y, na posição menos 6,363. Pode ver aqui que ele cortou e fez a curva aqui no eixo Y na posição menos 6, perfeito? Ele cortou a linha aqui. Mas está vendo que tem uma pequena barriguinha aqui embaixo da linha? É a posição menos 6,363, ok? Então ele passou um pouquinho aqui da posição 6, fez a curva nela e voltou e cortou ali a posição menos 6, ok? Vocês estão vendo que esse gráfico aqui, aquilo que eu falei que ia formar agora, ele está fazendo uma posição, digamos, ser basicamente um U assim para cima. Ou pode ser visto também com uma boquinha feliz, ok? Ele está sorrindo. Se ele é positivo, ok? Se nosso A é positivo, ele vai estar sorrindo. Já se nosso A aqui for negativo, nosso gráfico vai estar triste, ok? Ele vai estar com uma boquinha triste aqui do desenho. Então, isso aqui que indica exatamente a posição, tá? Eu não coloquei ele na frente, mas isso aqui é um detalhe que tem que ser considerado. No segundo gráfico aqui, nosso X' é 1,1196, perfeito? É essa posição aqui, é onde ele está cortando o eixo nesse lado positivo. E em X, duas linhas, é menos 1,7863, que é esta posição aqui, perfeito? Ele cortou novamente o eixo X nas duas posições dadas por Bhaskara. A curva ele fez aqui em X menos 333, que é basicamente mais ou menos aqui, bem no cantinho. E a posição, no caso, a coordenada de YV é menos 6,333 de novo. Então pode ver, passou novamente um pouquinho aqui da posição 6 no eixo Y. E, como de praxe, ele cortou o eixo Y exatamente na posição menos 6. Detalhe, tá? A curva acontece aqui um pouco abaixo da posição menos 6. Então ele faz a curvinha, volta, sobe um pouco e corta a posição menos 6, que é a posição DC, ok? O C aqui indica onde está cortando o eixo Y. A forma de Bhaskara indica onde está cortando o eixo X. E X vértice e Y vértice indica onde vai estar acontecendo exatamente a curvinha da nossa linha. Beleza? E o último exemplo aqui, nós temos em 3x ao quadrado. Desculpa. Nosso último exemplo aqui é menos 2x ao quadrado mais x mais 4 igual a 0. Nosso A então é menos 2, nosso B é menos 1 e nosso C é 4, ok? Então lembrando aqui que ele vai cortar o eixo Y na posição 4. Detalhe que se ele vai cortar aqui, digamos, vindo pelo lado direito ou esquerdo, como vai ficar essa curva indica, muda drasticamente de acordo com cada função de segundo grau que você for trabalhar, beleza? Então aqui novamente, ele cortou aqui o eixo X na posição menos 1,1862, que seria essa posição aqui, ok? Um pouquinho depois do menos 1. No lado direito, ele cortou na posição 1,6862, certo? Então vai estar um valor aqui entre 1 e 2. Perfeito? Espero que estejam conseguindo visualizar. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato, que eu tento ajudá-los de outra forma. Vocês até desenhando manualmente, isso pode ser mais fácil. As coordenadas onde ocorre a curva, onde que é? X vértice 0,25. Então a curva aqui vai acontecer nessa posição aqui de x, 0,25, e vai acontecer em y igual a 4,125, perfeito? Então podem ver aqui novamente, ele vai cortar o eixo y na posição 4, que é onde fica o C, mas a curva aconteceu exatamente um pouquinho ali acima, que seria basicamente 4,125, certo? Seria basicamente aproximadamente 12% acima do 4 tradicional, então por isso que quase não dá para ver aqui em cima, mas é um pouquinho acima e faz esse formato. E lembrando que pelo A ser negativo, no caso, a curva, né, no caso, vai ser feita nesse formato aqui que parece uma parábola triste. Ela está negativa.
Já essa aqui, ela está positiva porque ela está sorrindo, ok? Use isso aí para se lembrar, que daí vocês sempre vão pensar nisso aqui e já vão saber a resposta nesse sentido. Você vai ser para cima ou para baixo. Então, gente, aqui tem um resuminho de tudo que foi passado, tá? Então aqui estão as coordenadas, tá? Lembrando que XV indica essa coordenadinha aqui de onde vai acontecer a curva, YV indica nesse sentido aqui. X' e X duas linhas, que são os resultados de Bhaskara, indicam aonde nossa linha vai cortar o eixo X, perfeito? E o valor de C indica onde nossa linha vai cortar no eixo Y, beleza? Então, função de segundo grau basicamente segue essa estrutura. Bhaskara é esta fórmula aqui, ok? Lembrando que pode usar o delta também, não tem problema. XV é igual a menos B dividido por 2A e YV é igual a menos B ao quadrado menos 4AC divididos por 4A, ok? São formulazinhas meio chatas, tá? Em geral, assim, não é a coisa mais rapidinho de ser feito também, mas também não é tão demorado. Mas é algo bem tranquilo de trabalhar e fácil de conferir também, porque tem muitas calculadoras online para equações de segundo grau. Então, fica fácil aqui de conseguir pegar e trabalhar com isso aqui, inclusive conferir, tirando prova real dos trabalhos que forem fazer, beleza? Lembrando que façam a lista de exercícios para aqueles que vão ficar em casa, tá bom? Ela vale nota e vai seguir o mesmo formato que já foi feito até esse momento. Então vai ter toda semana ali um formuláriozinho no AVA para ser respondido tanto para quem está presencialmente quanto quem está à distância. A diferença é que quem estiver estudando presencialmente vai fazer as fórmulas em sala, né? E quem estiver em casa vai fazer em casa. E qualquer dúvida que tenha, entre em contato, tá? Se eu te for no horário de aula, muitas vezes eu posso estar dando aula ali naquele momento, posso atender outras pessoas, mas assim, qualquer momento que tiver brecha, eu já respondo também, tá bom? De preferência, à noite, não mandem, se for horário de aula, não mandem áudio, mandem escrito mesmo, porque assim eu consigo responder mais rapidamente. E fica mais fácil também, porque às vezes escutar áudio, dependendo da sala, fica mais difícil e afins, ok? O mais importante é, se tiverem dúvidas, entrem em contato que eu tento ajudá-los. Eu acho que esse tópico aqui não é tão difícil, porque vocês já trabalharam com isso aqui até mais recentemente, e todo mundo se lembra disso aqui, eu acredito, pelo menos. Mas também para quem estiver vendo isso aqui pela primeira vez, não vai ser a coisa mais complexa do mundo, beleza? Então, gente, muito obrigado aí por estarem assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida fico à disposição. Lembrando que vai ser aquele mesmo esquema, toda semana vai ter um formulário e eles vão poder ser entregues todos eles até o dia 6/6, ok? Esse bimestre é um pouquinho mais curto, tá? E nós vamos ter aproximadamente 5 aulas e mais uma revisão nele. Então vocês vão ter que entregar ele também mais cedo. Vai ser até o dia 6/6, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.